O governo de Minas Gerais iniciou neste mês o Agosto Caramelo, que é a campanha anual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, voltada à proteção ao bem-estar e à dignidade de cães e gatos. A iniciativa tem como objetivo o combate ao abandono e aos maus tratos, incentivo à adoção responsável e também quer reforçar a importância da guarda consciente. E para falar mais sobre a iniciativa, nós vamos conversar agora com a Patrícia Carvalho, que é superintendente de Educação Ambiental e Fauna Doméstica. Olá, Patrícia, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação. Ei, Mayara, boa tarde. É uma alegria estarmos aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho das nossas ações. Muito obrigada pelo convite. Patrícia, eu que agradeço. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei mais ou menos a resposta. Por que vocês escolheram, então, o vira-lata caramelo como símbolo dessa campanha? Vamos ver se a minha suspeita faz sentido. Ô, Mayara, é porque o objetivo aqui da nossa atuação, da atuação do Estado, né, em prol das políticas públicas de proteção e bem-estar dos animais domésticos, são os animais de rua, os Uhum. animais da população em situação de vulnerabilidade, os animais tutelados por ONGs e protetores de animais. Então, assim, quem representa esses animais é o nosso querido caramelo. Então, por isso que nós escolhemos ele para ser o símbolo. É isso mesmo, e é um animal que é encontrado frequentemente pelas ruas das cidades brasileiras, sejam capitais, cidades do interior. Esse vira-lata caramelo, ele já virou um símbolo, né, do cachorro de rua mesmo. E aqui, Patrícia, outra pergunta: quais ações práticas estão previstas então ao longo do mês e em quais cidades aqui de Minas? Então, Mayara, esse mês de agosto, a gente dedica ele a tratar das temáticas relacionadas aos animais domésticos, né? Sejam elas o combate ao abandono, sejam elas a proteção, o bem-estar, as ações voltadas, né, para a saúde dos animais. Então, assim, as ações acontecem continuamente porque nós temos diversos convênios, instrumentos, né, em andamento, diversas ações durante o ano todo. Então, Uhum. assim, nós escolhemos o mês de agosto para falar mais dessas ações que já são realizadas continuamente. E isso acontece, no estado inteiro, em alguma região com mais frequência em específico? Como que é distribuído? Nós temos ações sendo realizadas no estado todo, porque nós temos convênios, instrumentos de parceria aí com municípios, consórcios, organizações da sociedade civil, em todas as regiões do estado. Então, a gente considera que são ações que são realizadas em todas as regiões. Às vezes, simultaneamente, ora em épocas do mês, mas assim, no estado todo. Uhum. E aí como é que é o planejamento, né, para envolver a sociedade civil e as organizações de proteção animal nessa campanha? Seu áudio agora não está saindo para a gente aqui, só um minuto, Patrícia, eu vou pedir para você. Desculpa, Mayara, perdão. Não, sem Como eu problemas. falei, o objetivo, né, é levar ao conhecimento. Então, nós estamos divulgando nas nossas redes sociais, as nossas ações, as temáticas levadas, né, referente às ações de proteção e bem-estar. Então, nós estamos divulgando, a gente está trabalhando ali com todos os convênios, os nossos parceiros, para divulgar, para levar os assuntos, né, ao público-alvo, né, de que cada região, cada município, cada consórcio lida ali. Uhum. Segundo algumas estimativas nacionais, mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono ou semi-abandonados aqui no Brasil. Minas Gerais, nesse cenário, está posicionada de que forma? Então, Mayara, esses dados nós utilizamos aqui em Minas como base os dados da vacinação antirrábica, né, acrescido de um coeficiente de 20%. Esses são os dados que nós consideramos. Nós não temos dados oficiais relacionados ao número de animais abandonados, né? Uhum. Nós temos essas estimativas, as estimativas que a gente utiliza aí né, dos temas que a gente consulta também na internet, mas os dados oficiais que nós temos são os dados da vacinação antirrábica. Então, não tem um número
números exatos de animais abandonados para te passar. Aí, mais ou menos, seriam quanto dos dados a partir da vacinação, com mais os Nós 20%? temos nós temos aí em torno de mais de 5 milhões de animais em Minas Gerais. Uhum. E Inclusive, Maiara, nós temos aqui um levantamento hum, que demonstra que uma proporção de animais em relação à população humana. E nós verificamos que mais da metade do estado tem mais, os municípios que têm mais animais do que seres humanos nos municípios. Nós temos esses dados aqui mapeados também. é mesmo? Então tem cidade aqui em Sim, Minas que tem mais cachorro e gato do que gente, é isso mesmo? do que gente, exatamente. Inclusive a maioria dos, assim, mais da metade dos municípios mineiros tem mais animais do que gente. Eu tinha essa impressão que quando você chega numa cidade do interior, assim, e aí você vê aquele tanto de cachorro andando na rua, na praça, então você tem essa impressão mesmo. Então, na verdade, esse levantamento comprova essa impressão que a gente tem, né? Sim, exato, exato. E é por isso que nós trabalhamos em apoio aos municípios, né? Porque a legislação ela determina que o município tem a competência, o Estado tem o dever e a competência legal de apoiar os municípios. Então, nós trabalhamos em apoio aos municípios e a gente verifica aí que os municípios eles já têm se estão voltando o olhar para essa temática, né? Eles estão trabalhando aí para poder justamente mudar essa realidade, para que a gente tenha menos animais na rua do que, né, não, para que a gente tenha menos essa percepção de muitos animais na rua. A nossa intenção é essa. E os municípios estão se conscientizando com relação a isso também. Nesse caso, então, quais são essas ações especificamente? Queria que você desse exemplos práticos do que os municípios podem fazer, então, para diminuir, né, essa quantidade de animais abandonados nas ruas. Primeira ação, né, a gente considera aqui como a mais importante, não a única, mas a mais importante, castração, né? Uhum. A gente sabe que a gente precisa controlar a população, diminuir esses números de animais através da castração, para que tenha aí a diminuição de novas crias, né? Juntamente com a identificação desses animais através da microchipagem, o registro das informações no sistema, né? A gente tem um sistema, o Estado ele tem um sistema público que é disponibilizado aos municípios, às organizações, às clínicas que realizam a microchipagem, para poder cadastrar os dados desses animais e desses tutores, porque é uma das formas de combate ao abandono. Além da identificação, os cuidados de saúde básica, a vacinação, porque uma das causas que nós mapeamos, ô Maiara, que aumenta muito os casos de abandono, por exemplo, é a falta de saúde básica, porque a população não tem condição de cuidar do animal e aí ela abandona. Então, assim, a gente garantindo, auxiliando, né, com a garantia das vacinas, dos cuidados básicos ali, um atendimento, uma consulta clínica básica, a gente já evita muito o abandono. Com o animal saudável, a pessoa não vai querer, a população não vai querer abandonar. Uhum. E nesse caso também a conscientização da adoção Sim, responsável é muito principal, importante, né? conscientização, desculpa, conscientização à adoção, campanhas de educação, levar esse tema para as escolas. Nós temos aqui também um programa de educação ambiental que ele é realizado nas escolas e que um dos temas específicos que é tratado nas escolas é a educação humanitária voltada com foco ao bem-estar, a combate aos maus tratos e a conscientização referente à necessidade da adoção, para que não se compre, mas sim adote. Nós tivemos aqui recentemente uma mudança na legislação no que diz respeito aos maus tratos a animais, né, especificamente cães e gatos, né, houve um aumento da penalidade, da multa. Você acredita que essa mudança ela pode contribuir para que a gente consiga, né, combater esse abandono e especificamente também os maus tratos? Até porque o abandono está dentro ali do rol de ações consideradas maus Uhum. tratos, né? Com certeza, Maiara. Inclusive, eu até repito aqui para vocês, né, a necessidade da microchipagem, da identificação dos animais por meio da microchipagem, o registro das informações desses tutores no sistema, porque o animal abandonado, vítima de maus tratos, que o tutor está identificado, esse tutor vai responder criminalmente, administrativamente, e isso é uma forma, sim, de educar e de levar ao conhecimento da população que a penalidade ela é aplicada e é uma forma, sim, de coibir, né, o aumento aí desse abandono e desses maus